Rogério, voltando aí no Anhembi, rapaz, você apareceu no Anhembi, já lembrei que segunda-feira tem Don't Stop, a partir da 1h da tarde, vai ser muito legal, a partir da 1h da tarde, segunda-feira, feriado em São Paulo, para quem não sabe. Eu e o Rogério Voltante já correu muito aí, ele muito mais que eu. Aí o Sambódromo, tem várias corridas de rua que passam aí pelo Sambódromo. Bem, árbitro de vídeo. Falaram que é árbitro de vídeo, o que vai acontecer? Você vai apitar uma partida de futebol aí no Sambódromo, Rogério Voltante? Boa tarde, meu amigo. Não, Anderson Cheri, muito boa tarde. Não, vamos falar um pouquinho mais sobre o Don't Stop, mas é no programa da Jaqueline, daqui a pouquinho no nosso programa, porque agora é futebol, vamos falar de árbitro de vídeo, né? A arbitragem na Copa do Mundo. Você é que está assistindo o Hit Sports, você está gostando do VAR, né? O árbitro de vídeo, será que isso aí está melhorando a arbitragem na Copa do Mundo? E para o futebol isso é bom ou ruim? Para saber um pouquinho mais sobre isso, para entender um pouquinho mais sobre isso, temos um convidado, Daniel Destro, ele que foi árbitro da Federação Paulista de Futebol por 12 anos, escreveu um livro, daqui a pouco vamos falar do livro que ele escreveu, mas ele está aqui do meu lado, Daniel Destro, boa tarde. Quero que você, primeiramente, faça uma análise, como que você está vendo, né, a arbitragem nessa Copa do Mundo. Muito boa tarde. Boa tarde, Voltan, boa tarde a todos que nos assistem. É positiva, a avaliação é positiva. Eu acho que a arbitragem ela está num nível melhor do que na última Copa do Mundo. A FIFA ela investiu mais na formação e no desenvolvimento dos árbitros, focada para a Copa do Mundo, é um trabalho de no mínimo 3 anos aí. A gente tem visto, obviamente, algumas decisões, talvez com uma interpretação que não agrade a uns ou a outros. Isso é normal dentro do futebol, a tecnologia não vai acabar com erro, mas a avaliação é bem positiva. Agora, a tecnologia sendo utilizada, né, no futebol, somente com o árbitro agora de vídeo, na sua opinião pessoal, isso é bom, isso é ruim? É positivo. Eu acho que tudo que você traz com o intuito de legitimar o resultado da partida é benéfico ao futebol. A dinâmica pode mudar um pouco, talvez a gente vai aprender a entender um novo tipo de futebol que é jogado. Mas acho que é positivo desde que o resultado final seja o mais justo possível. Ô Anderson Cheni, participe aqui do nosso bate-papo aqui com o Daniel Destro. Faça uma pergunta para ele que ele está te ouvindo. Muito obrigado, Voltan. Obrigado, Daniel Destro. Estive com ele ontem lá no Hit Notícias, acabei encontrando. Parabéns, daqui a pouco a gente vai saber mais do livro. Qual a grande dificuldade que você está achando como especialista do VAR em relação à adaptação até a árbitros experientes? Há uma demanda muito grande, por exemplo, aquele erro do Zuber no jogo do Brasil, na estreia contra a Suíça, que passou no telão. Que tipo de modificação pode ser feita para a sequência da utilização do VAR, ou em eventos da FIFA, ou eventos continentais aqui pela Conmebol? Boa tarde. Boa tarde, Shane. Olha, o VAR é uma novidade, né? Nunca no futebol se utilizou essa tecnologia num evento desse porte. Existem algumas experiências em alguns países, como a Itália, por exemplo, nos últimos 2 anos, mas a verdade é que é uma novidade para quase todos os árbitros e jogadores de futebol. Vai haver uma adaptação ainda, eu acredito que a FIFA vai trabalhar para fazer uma melhoria no protocolo de utilização, e a gente percebe que ao longo da competição ela tem feito isso. Os árbitros provavelmente têm sido instruídos a utilizarem melhor a tecnologia em prol do futebol. Você acha que a interpretação, isso aí vai continuar existindo? Tem alguns lances, né, que a gente pode até comentar aqui. Por exemplo, teve o lance do Cristiano Ronaldo, Portugal e Irã, que ele acabou dando um tapa, né, no adversário, só que o árbitro interpretou, depois vendo o lance, apenas o cartão amarelo. Teve um outro lance entre Argentina e Nigéria, que teve, se não me engano, o Rojo, que acabou batendo a mão na bola, e o árbitro interpretou que não foi pênalti, mesmo vendo pelo vídeo. E você acha isso correto? Quer dizer, a interpretação sempre tem que ser, como a última palavra, o árbitro principal. A regra 5, nesse sentido, não mudou. O árbitro é soberano na decisão que ele toma no jogo. O VAR ele é um instrumento auxiliar a sua tomada de decisão. Por mais que o VAR, o auxiliar de vídeo, diga para ele que possa haver uma infração ou que a decisão dele não foi correta, ele pode requisitar a revisão das imagens na tela, como a gente tem visto na competição, e tomar uma decisão de acordo com a interpretação dele. O importante é que o VAR é para decisões menos interpretativas possíveis. E no final, vale a decisão do árbitro. Agora, a preparação dos árbitros para essa Copa do Mundo, quer dizer, a gente está até batendo um papo antes, começa isso aí 3 anos antes da própria Copa do Mundo. A preparação hoje em dia, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, é eficaz?
Olha, é um trabalho extensivo da FIFA. Eu não sei dizer se poderia ser melhor, acredito que sempre há espaço para melhorias. Mas o árbitro ele não nasce de um dia para o outro e vai para a Copa do Mundo, né? A FIFA faz um trabalho de preparação junto com as confederações e depois com ela, trazendo os árbitros por um período de pelo menos 3 anos de preparação para a Copa do Mundo. Eles passam por diferentes competições, de diferentes níveis, campeonatos mundiais, sub-20, sub-19, campeonatos femininos, Copa das Confederações, além das competições regionais. Então, o árbitro, geralmente, ele chega muito bem preparado e orientado para uma Copa do Mundo, e no período que antecede a Copa do Mundo, eles fazem uma mini pré-temporada, vamos dizer assim, focada especificamente na competição. Muito bem, vamos falar então desse livro que ele está lançando aqui, o Daniel Destro, Grandes Árbitros do Futebol Brasileiro, que, olha, não fala só sobre árbitro, fala um pouquinho da história do futebol, né, Daniel? É verdade. Eu conto aí como o futebol nasceu pela visão da arbitragem, em termos de regras, como ele se desenvolveu ao longo do tempo com relação às mudanças de regra, quando nasceu o árbitro, quando apareceram os goleiros. Antigamente o goleiro podia colocar a mão na bola em todo o campo, e por aí vai. É muita coisa interessante, muita história e a biografia de grandes árbitros do nosso futebol. O que de curiosidade, de repente, você pode contar aqui pra gente? Olha, tem muita história de árbitros aqui, por exemplo, e como a gente está na época de Copa do Mundo, eu destaco dois. Um é o Carlos Simon, que participou de 3 Copas do Mundo, não fez uma final, mas é o brasileiro que mais tem jogos em Copa do Mundo. E outra é uma história de um húngaro que veio para o Brasil, virou árbitro de futebol, foi para a Copa de 62, e é uma história de que quando o Garrincha foi expulso na semifinal daquela Copa, ia para julgamento para ver se ele jogaria a final ou não. E a história é que ele deu um sumiço no bandeirinha e o Garrincha não foi para julgamento, foi para a final, acabou com o jogo e fomos campeões. Você conta a história de quantos árbitros aí? São 50 árbitros que eu selecionei, algumas mulheres e homens que participaram do nosso futebol e ainda alguns em atividade, que são muito importantes para a nossa história. O Shane estava te perguntando, quem que você destaca, né, como árbitro de futebol? Quais são, de repente, os árbitros que você se influenciou? Olha, pela história, talvez Armando Marques tenha sido, não digo o maior deles, mas o mais significativo, o mais importante como árbitro, porque revolucionou a arbitragem no Brasil. E dos que eu vi apitar, Wilson Seneme, um ótimo árbitro, um dos melhores que eu vi apitar, Leonardo Gaciba, Carlos Simon, e por aí vai. Eu sou fã de muitos deles. Quem quiser encontrar o livro, comprar, como que faz? Tem o site, www.grandesarbitros.com.br, só entrar lá, compra e entrega para o Brasil inteiro. Agora, queria não falar mais sobre o livro, mas eu queria que você analisasse, né, como ex-árbitro, hoje, a arbitragem no Brasil. Olha, eu acho que ela é uma arbitragem de bom nível, né? Muito se compara a arbitragem do Brasil com a arbitragem europeia. Eu acho que é uma arbitragem de bom nível. A gente vive uma entre-safra, eu diria, porque tínhamos grandes nomes até a década passada, o começo dessa década, que se aposentaram, nomes como o próprio Simon, o Gaciba, o Paulo César de Oliveira, hoje estão a maioria deles como comentaristas de arbitragem, e tem uma nova geração chegando. Talvez aí as federações e a própria CBF focar mais em desenvolvimento e formação de jovens árbitros, para que a gente, num futuro próximo, tenha mais nomes de peso aí. Tá aí, Anderson Shane, a dica do Hit Sports hoje, o livro que o Daniel Destro está lançando, Grandes Árbitros do Futebol Brasileiro. Obrigado, Rogério Voltan, obrigado ao Daniel Destro, boa sorte no lançamento do livro. Grande Rogério Voltan e toda a equipe Nota 10 Olímpica.